Tudo bem, pessoal? Estamos de volta, pois é, nosso podcast Blog do Eliomar, onde a gente comenta o cenário nacional, internacional, local, assuntos variados, economia, política e tudo. Hoje nós vamos conversar sobre a questão fiscal do Estado, mas também sobre premiação para a área de jornalismo e na área fiscal. Tem isso também, você sabia? Mas o André Capiberibe dá detalhes para a gente. Convidado, André. Tudo bem, André? Tudo bom, Eliomar? Vamos conversar sobre a Cefaz, com o auditor de carreira José Nilson Fernandes Filho, Eliomar de Lima, mas temos que registrar a presença aqui no estúdio do nosso querido amigo jornalista, multifacetário, Tarcísio Matos. Que está presente aqui também acompanhando, né? Também assessor, né? Assessor. Né? Ô, Nilson, tudo bem? Primeira pergunta que eu gosto de saber, o Sintaf surgiu como? O que é o Sintaf, a Fundação Sintaf, que integra os servidores, né, da Cefaz no Ceará? Com o advento da Constituição de 88, foi permitido que os servidores públicos pudessem montar suas estruturas sindicais. Então, já em novembro de 88, o Sindicato dos Fazendários foi criado e, desde então, tem trabalhado não só para a visão interna. A gente tem essa percepção que é importante, a questão interna, de melhorar as condições dos trabalhadores do fisco aqui no Ceará. Mas a gente ousou, e além de termos simplesmente um sindicato, a gente tem também uma fundação e tem também uma série de trabalhos que a gente tem colocado, mas que nós vamos conversar aqui durante o nosso bate-papo aqui no blog do Eliomar. A Cefaz avançou bastante, né, nas últimas gestões, arriscaria desde o tempo do ex-governador Lúcio Alcântara, passando pelo Cid, Camilo e Eumano, na questão de combate à fraude. Hoje é praticamente impossível, né? Olha, impossível nunca é. Tanto é que nós vimos agora, essa semana passada, uma grande operação que envolveu as secretarias de fazenda de alguns estados, a Receita Federal, a Polícia Federal, uma série de outras estruturas governamentais e que descobriram, inclusive, uma grande facção. A Faria Lima, né? E a própria Faria Lima, envolvida num sistema de fraude muito grande. Então, eu digo até que sempre a gente da fiscalização sempre está atrás. Na verdade, quando a gente fecha uma porta, infelizmente, essas pessoas que tanto prejuízo dão, porque eles não só ganham quando sonegam, não, eles dão prejuízo para aquelas pessoas que precisam daquele recurso para ter educação, para ter saúde, para ter outras questões. E aqui vocês fiscalizam as Big Techs também ou é só coisa nacional? Não, isso ainda não existe uma legislação no Brasil que regulamente a Big Tech. Existe um trabalho que está sendo feito de uma maneira muito inteligente, inclusive por colegas de vocês, a Federação Nacional de Jornalistas, a Samira, o pessoal tem desenvolvido um trabalho muito intenso no Congresso Nacional, falando com o governo federal, na busca de criar alguns controles sobre essas Big Techs. Porque, desculpe, vou ser muito sincero, é muito diferente as redes sociais do que um jornalismo, né? Jornalismo profissional ele é necessário porque hoje nós vivemos numa sociedade que a pós-verdade prevalece sobre a verdade. Então, muitas vezes as pessoas tomam decisões com base em mentiras. Então, nós precisamos resgatar isso e temos que acompanhar. Na realidade, não existe democracia, não existe democracia de verdade se a verdade não estiver posta, não estiver transparente. E, infelizmente, as redes sociais têm muitas virtudes, mas têm coisas muito defeituosas e que geram distorções na sociedade, que geram fome, geram tristeza, geram infelicidade e geram mortes também. Então, a gente tem que saber muito bem como fazer a comunicação. Voltando à questão das fraudes. Então, a gente sempre está atrás. Essa turma sempre cria algo novo e a gente sai atrás. Eu gosto de falar sobre aspectos históricos. E é importante. Porque tem um detalhe. Existem algumas máximas, mas é mais fácil um camelo passar por um buraco da agulha do que um rico entrar nos reinos dos céus. A gente vê isso, assim, faz uma leitura muito católica, ortodoxa, e pensa, ninguém pode ser rico. A questão não é essa. Antigamente, as cidades eram mini fortalezas, elas eram cercadas por muralhas, e as entradas, elas tinham uma relativa largura e uma relativa altura para não deixar que um exército todo entrasse de uma vez só. E o camelo, quando ele passava com as mercadorias daquelas caravanas, ele tinha que ter uma carga suficiente que desse para passar pelo buraco daquele caminho que eles chamavam de agulha. Então, pode transportar suas mercadorias, mas ele tem que ser numa quantidade relativa, nunca em excesso. Isso porque, no final dessa agulha, existia lá um fiscal que cobrava por cabeça de camelo uma tributação para poder fazer com que aquela cidade se beneficiasse também de todo aquele processo de comércio que existia
há milênios, hein, pessoal? Então, historicamente, o fisco sempre está na história da humanidade e o tributo acaba sendo uma necessidade da cidadania, porque se ele não existir, como é que a gente vai poder estruturar o que a gente poderia chamar de cidade, o que a gente pode chamar de Estado, pode chamar de nação? E hoje a Cefaz está bem estruturada mesmo? Com a modernização, com IA e tudo? Como é que está isso? Olha, a IA ela consegue atenuar muitos dos nossos trabalhos. Entretanto, nada substitui o homem. Nada substitui o homem. Por mais que a IA seja capaz de providenciar uma série de questões, sempre vai ter alguém que coloque, inclusive na própria IA, as novidades que vão surgindo, né? Lembrando que os computadores sempre respondem, embora digam alguns, o Nicoleles é contra, o cientista Nicoleles, ele é contra isso, diz que a IA sempre nunca vai ser de fato humana, porque ela nunca vai ser inovadora de verdade. A IA ela traz muitas respostas, mas sempre, como eu já te falei há pouco, estão criando uma fraude nova, estão fazendo um novo procedimento e a gente é que vai ter que ir atrás disso. E na questão do comércio eletrônico, não é desleal um cidadão que tem uma loja fixa, que tem um custo fixo, que tem um custo com funcionários, tudo isso, aluguel e por aí vai, que paga 18%, 20%, 21% de imposto, concorrer com um camarada que muitas vezes não paga nem imposto vendendo pela internet, não? André, o que você está falando é fundamental. Em 2000, eu fiz uma dissertação de mestrado, já tem um tempinho, né? Esses cabelos brancos não negam. Eu fiz uma dissertação de mestrado que era comércio eletrônico no Brasil. Coitado dos estados pobres. Exatamente fazendo uma análise, nós fizemos uma análise estatística. Naquela época, praticamente tudo era vendido através dos Correios. E nós fizemos um estudo econométrico em cima do fluxo de carga nos Correios, e a gente, naquela época, já identificou que o Ceará, em 2000, 2001, já tinha uma perda de quase 70 milhões de receita no ano por causa daquilo. Isso porque, quando alguém compra diretamente de outros estados, de outros países, a mercadoria fica, a tributação em tese, hoje já tem algumas modificações, mas, a grosso modo, a tributação fica toda lá na origem. Porque aqui no Brasil, o modelo da reforma tributária que vai vir vai mudar isso. Mas aqui no Brasil ainda estamos no modelo que ele é repartido entre origem e destino. Só que quando a venda era para pessoa física, 80% fica na origem. Então, o Estado tem o prejuízo. E aquele lojista, né, que emprega pessoas, que compra, que cria estoques, que deposita naquela cidade, naquele estado, vamos dizer, a sua confiança, né, seu investimento e a sua confiança, ele é extremamente prejudicado. Você tocou numa ferida muito forte. Existem grupos de produtos que vêm de fora para aqui para o estado do Ceará e que tiram o emprego do cearense, diminui a nossa capacidade de investimento e, fazendo isso, diminui a nossa capacidade de termos uma abrangência maior, numa sociedade mais igual aqui no Ceará. Então, há, sim, uma grande perda tributária, mas também, sobretudo, uma perda de emprego e renda quando a gente faz essa compra diretamente de outros estados. Mesmo assim, o estado do Ceará arrecada bem? O estado do Ceará arrecada bem porque, usando uma expressão bem nossa, a gente tira leite de pedra. Houve um trabalho muito intensificado. O cearense ele é, sobretudo, um ser inteligente, porque ele consegue rir das suas próprias dificuldades. Tá? E os grandes humoristas que nós temos, e os grandes jornalistas que usam do humor uma boa forma de fazer com que a comunicação chegue até as pessoas. A partir do estudo, realmente, da dedicação e de uma estruturação que nós tivemos, uma vez que nós somos um Estado importador, nós estruturamos as nossas divisas com unidades fiscais que fazem um controle de tudo aquilo que entra no Estado. E esse controle ele tem duas finalidades. Primeiro, você pode usar esse controle para aumentar a sua arrecadação, porque você pode cobrar e fazer todo o controle das entradas de mercadorias lá. Mas tem um outro lado que pouco se sabe e que muitas vezes o empresário não desconhece. O modelo de tributação que é feita e acompanhada nessas unidades fiscais evita também uma concorrência desleal de outros estados. Alguns estados, se nós não tivéssemos esses controles, alguns estados iam fazer jorrar produtos que são feitos em escala industrial muito maior do que a nossa e que iam dificultar a vida do empresariado cearense. Então, o fisco ele não serve apenas como um instrumento de arrecadação, ele também vira um instrumento de distribuição de riqueza, distribuição de justiça. Agora, embora
Isso é difícil quando a gente tem uma legislação complexa, muito injusta, que é o caso da legislação tributária no Brasil. Mas vai mudar com a reforma tributária, ou não? Vai mudar com a reforma tributária, pelo menos a primeira parte. No Brasil, nós temos os impostos sobre o consumo, é o caso do ICMS, que é o imposto que nós mais... que é a maior arrecadação do Estado do Ceará, mas o imposto sobre renda e patrimônio deveria ser muito maior. Os ricos. Os ricos. Qual é a grande dificuldade? Olha, nós estamos com 38 anos, praticamente, que nós tivemos uma Constituição. De 88 para cá, 37 anos. E lá existe uma previsão de um imposto sobre as grandes fortunas. Esse imposto, pessoal, isso acontece no mundo todo. Em alguns países, chega, em questão de herança, chega até 60%. E aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, olhe lá quando chega a 3%. E alguns países europeus, eles dizem o seguinte, não tem sentido alguém receber uma herança, não botar um prego numa barra de sabão, usando uma expressão bem nossa, e passar a vida toda sem ser tributado. Né? Aqui no Brasil, os lucros eles não são distribuídos, eles não são tributados. Isso significa 1,5 trilhão de reais fora do nosso escopo. Né? Então, das grandes empresas, é uma coisa chocante. Quando a gente olha a estrutura tributária do Brasil, você vê que essa injustiça, porque nós somos o país, hoje estamos cerca da 8ª, 9ª economia do mundo. Né? Saímos do 15º, agora somos 8ª, 9ª economia do mundo. Mas nós somos também o 8º mais desigual. Mas por que a gente é desigual? Começa com essa questão tributária. Concentrada a renda. Né? Essa concentração de renda que nós temos. O Brasil é um país extremamente rico, mas extremamente injusto. Se você pegar esse 1% dos mais ricos, eles concentram uma riqueza incrível. Uma riqueza incrível, e essa riqueza tem que ser distribuída de alguma maneira. Por que alguém precisa de 200 milhões de reais para si? Se não for para distribuir, se não for para dar. Né? Não adianta ter um vaso de ouro dentro de casa. Mas a gente está numa sociedade em que o consumo ele é elogiado de uma maneira tal que a gente vê as distorções, assim, a mega exposição da super riqueza. Será que isso é correto? Enquanto do lado tem alguém passando fome? Falando na questão das distorções, o Ceará está distante, né, do eixo sul-sudeste. Se não tivermos incentivos fiscais, não tem por que uma grande empresa se instalar no Ceará. Tem que ter incentivo fiscal, tem que ter contrapartida dos municípios do estado. E o São Paulo, Rio Grande do Sul, aqui e acolá querem proibir, querem taxar via Congresso Nacional esse tipo de incentivo. Como é essa briga? Olha, é muito importante que a gente faça uma análise bem ampliada. Você tocou mais uma vez num ponto que é nevrálgico. Os centros de consumo são aqueles que as empresas querem estar mais próximos, por uma questão logística. Sai mais barato a aquisição de matéria-prima, a produção industrial e a venda. Então, você tem uma logística muito mais barata e você consegue, com isso, ter um preço melhor, uma concorrência melhor. Entretanto, o Estado de Ceará, estrategicamente, eu vou voltar ainda ao ponto que você bem coloca, o Estado de Ceará, estrategicamente, percebeu que ele pode não estar perto dos grandes centros de consumo aqui do nosso entorno. Mas, ao mesmo tempo, nós somos próximos dos Estados Unidos, que agora está fazendo uma taxação incrível sobre o Brasil, e Europa. Mas tem também toda a América Central. E tem também tem o canal do Panamá, que a gente pode ter o acesso ali. Então, em aspas, quem descobriu isso foi o pessoal da droga, né? Toda semana tem a pressão de droga no Pinto Martins. É verdade, é verdade. Mas, bom, se é tão ruim... Vamos ver o lado, em tudo não é lado completamente. Vamos ver o lado bom. Opa, descobrimos que nós somos próximos dos grandes centros de consumo. E, estrategicamente, o Ceará, a feitura do Porto do Pecém, a estruturação melhor do aeroporto que nós temos, do Pinto Martins, mostra o caminho que nós temos. A chegada de 7 cabos, são 7 ou 8 cabos submarinos, submarinos que chegam aqui trazendo a internet de ponta, né? Data center é uma coisa que me incomoda um pouco se a gente fizer uma análise em cima de como é que estão as cidades no interior dos Estados Unidos que têm data centers. Eles consomem muita energia, consomem muita água,
Ou seja, eles exaurem os municípios. Então, alguns municípios no interior dos Estados Unidos não estão gostando dos data centers. Eu vejo que aqui na Praia do Futuro nós temos 2 sendo montados. Eu fico um pouco nervoso quando eu vejo essa situação. É uma situação complicada, né? Até porque já temos as caldeiras lá no Pecém que pegam muita água. E nós somos um estado que, tradicionalmente, nós temos problemas de fornecimento d'água. A energia que nós produzimos é barata, mas a água que nós temos ainda é escassa, por uma série de motivos. Por mais que a gente chegue ao mar e faça dessalinização. Mas os data centers, eu estou usando com base na experiência alheia. A gente pode aprender apanhando ou observando a pisa que os outros levaram. Então, é uma coisa que vale a pena discutir, até porque o governo federal está querendo criar incentivos, praticamente quase isentar os data centers. E é um conteúdo... O que o data center produz não fica aqui, ele pode estar aqui levando informação para o outro lado do mundo, ou lá para os Estados Unidos, ou para outro canto. Vale a pena uma análise mais detida sobre data centers, isso é uma opinião minha, mas baseado em alguma série de estudos que foram feitos, inclusive pelo professor Licoleles, que tem feito um aprofundamento sobre esse assunto. Certo. Mas eu quero retornar a essa questão da exportação contrapartida. E essas dificuldades que os estados maiores criam para os estados nordestinos, de uma forma geral. O modelo capitalista exige que quem tem mais queira mais. E o tempo todo a concentração se deu por aí. E São Paulo, há 20 anos atrás, hoje ele tem cerca de 30, vamos imaginar, 27% a 30% do PIB do país está concentrado em São Paulo. Já teve mais, já teve 34%. Diluiu-se um pouco em função até da guerra fiscal, porque a guerra fiscal pode ter sido muito ruim em determinado momento, mas foi quem iniciou o processo industrial aqui do estado do Ceará. Essa que é uma grande verdade. Os incentivos fizeram com que muitas indústrias viessem para cá, os incentivos vieram para que, por exemplo, uma cidade como Sobral fosse transformada. A Grande NV foi transformada. Aí você fazer uma análise de quanto se ganhou, quanto se perdeu, é muito complexa essa análise. Mas se você olhar o nível de qualidade de vida das pessoas daquela região, melhorou muito. Então, é um julgamento que não pode ser feito de maneira muito taxativa. Porém, uma nação ela tem que saber fazer as compensações. Todas as nações elas são fruto de um grande entendimento, pessoal. Muitas guerras, mas, sobretudo, no momento que se sentaram, conversaram, fizeram acordos de, olha, eu abro mão disso e você disso. Aqui já teve efeito do Trump na Cefaz? A arrecadação caiu muito? Não, de maneira colateral, a gente já começa a sentir isso. Porque as indústrias... Aqui o setor mais atingido foi o setor de frutas, né? E algumas indústrias de base que remetem a algumas coisas dos Estados Unidos. Mas só o fato da insegurança e da imprevisibilidade já faz com que o empresário recue e já não faça o investimento, já não contrate. E a economia funciona com mais gente comendo, com mais gente comprando, com mais gente atuando, né, na atividade. Então, a gente começa a sentir os primeiros sinais, mas de maneira inteligente. Aí é uma coisa que se louve. Eu até digo que isso deve ter vindo da cabeça de um colega fazendário, que é o Alexandre Cialdini, que ele sempre fala sobre compras internas. Se a gente tem que comprar alguma coisa, vamos incentivar que a compra seja aqui. Então, se essas frutas iam para os Estados Unidos e agora não podem mais, vamos comprar para a merenda escolar. Sabe? Então, foi a tese. Nós fizemos o doutorado junto lá em Lisboa, e ele já falava muito dessas teses das compras internas como uma forma de você mobilizar a energia interna do Estado em favor dele próprio. Então, essa dinâmica, mas a sociedade é algo muito dinâmico. Qual é a expectativa que a gente pode ter numa situação como essa, sabe, André? Sim. É que a gente busque outros mercados, inove, sabe? Busque também diversificar nosso modelo de produção. Às vezes, a gente imagina a indústria voltada só para o mercado interno, mas com as facilidades de logística que agora nós estamos tendo. Talvez você possa criar indústrias aqui, empresas aqui no Ceará, que usem um modelo, eu não vou usar expressões muito técnicas, mas um modelo onde a gente possa produzir aqui exatamente para o processo exportador. Né? Então, tem que ter muito tato, tem que ter muita afinidade. Agora, nós temos uma perspectiva, enquanto Estado, uma perspectiva muito boa por essa nova logística que está sendo criada. Eu, particularmente, acredito que nós vamos ter uma reforma tributária
penosa, porque vai ser um processo longo, um processo onde nós vamos mudar uma série de modelos, onde o processo tributário da Secretaria da Fazenda vai sair só da hoste das mercadorias. Hoje a nossa grande fatia é mercadoria, mas que vai partir também para serviços, partir para outras estruturas. O que a gente imagina é que daqui a uns 5, 6 anos nós vamos estar num processo mais embalado e a sociedade vai começar a ver, de fato, o retorno dessa reforma. Mas ela tem que passar, necessariamente, por uma reforma tributária sobre patrimônio e sobre renda. Rico pagar. Rico tem que pagar, não dá, não tem como. A gente viu o que aconteceu recentemente. Tinha que ser, para isentar R$5.000 para as pessoas mais simples, Imposto de renda, né? para o imposto de renda, tinha que se tirar de algum lugar, porque é assim que a lei de responsabilidade fiscal exige. E o Brasil não tinha de onde tirar. E não tinha de onde tirar porque boa parte daquilo que o Brasil tem na sua receita vai também para girar o sistema financeiro. Opa! Então, uma coisa... Sabe, nós temos um modelo de economia muito complexo, mas que tem que começar a se cobrar de quem pode pagar mais. Sem falar no Congresso que é comprometido com interesses deles, né? Infelizmente, a gente se decepciona, viu, André? Quando a gente olha, quando a gente olha alguém que tem, eu vou dizer, me perdoe a expressão, Tranquilo. a cara de pau. Tranquilo. A cara de pau de brigar por certos absurdos. Essa questão de transformar os parlamentares em seres intocáveis, agora recente. Ainda bem que veio aquela operação da Receita Federal que mostrou que a coisa mais não pode acontecer. Mas chega lá e alguém tem o disparate de tentar defender o indefensável, porque as pessoas estão ali, estão para representar o povo, mas não estão representando o povo. Estão representando os interesses das megacorporações e, infelizmente, parece que até do megacrime. Deixa eu trazer um exemplo real que eu acho mais escandaloso do Brasil. Não é aqui no Ceará, não é aqui em Fortaleza. Em São Paulo. Como é que ainda existe todo aquele comércio na 25 de março, tudo vendido sem nota fiscal, é muamba, é roupa, é eletrônico. Chegou-se a um ponto, Belmar, que o mercado público de São Paulo, da cidade de São Paulo, o famoso Mercadão, é concessão hoje de um grupo chinês. A que ponto chegamos? Como é que chega a esse ponto e ninguém faz nada, o governo não faz nada, a Receita não faz nada? Essa nossa distorção social, ela acarreta uma série de dificuldades. Eu tive a sorte, o privilégio de lecionar sobre fiscalização, sobre Secretaria da Fazenda, até porque a Secretaria da Fazenda do Ceará virou modelo para o país durante muitos anos, né? E hoje nós somos um modelo, também no modelo na forma de gestão. Embora tenhamos nossas dificuldades, nós estamos com uma necessidade muito grande de aumentar o nosso quadro de servidores. Nós precisaríamos de mais 400 servidores, mesmo com tecnologia, mesmo com tudo, porque houve um aumento do movimento financeiro, comercial, industrial, da população do estado do Ceará. E isso também requer mais gente. Estão bem tratados, né? Salários bons, tem lei orgânica, tem tudo, não? Não, lei orgânica ainda não. Não? Os salários, eu diria que eles são justos. Ainda não são justos como deveriam. Essa que é a verdade, Eliomar. A gente tem salários bons, respeitáveis, em comparação com a grande maioria da população, mas o tipo de atividade que a gente exerce exige que você tenha uma remuneração adequada para que você possa ter uma postura também adequada. Isso é fundamental. Claro. Isso não se foge. Mas é muito importante dizer o seguinte, quando essa desestruturação social ela acontece. E eu sempre dizia o seguinte, olha, você é o tamanho do fiscal do tipo de autoinfração que você faz. Uma coisa é você autuar a sulanqueira, a gente que aqui no Ceará sabe o que é isso. Aquelas mulheres que vendem calcinha, roupinha barata, que, na verdade, estão só sobrevivendo. Outra coisa é você pegar um grande grupo que sonega milhões e milhões e milhões e que aquela sonegação poderia estar sendo dirigida para merenda escolar. E tem alguma criança que não está se alimentando adequadamente por causa disso. Só que esses processos eles têm que ser atacados, eles têm que ser cuidados. Alguns anos atrás... E é uma realidade também do estado de Ceará, nós estamos ali no entorno da catedral, o Shopping Chão. Ainda existe. Já tem a Zé Avelino. Ali na Zé Avelino. Foi um pouco mais organizada, mas aquilo ali requer também
uma visão social maior. A prefeitura, na época, mandou para um outro polo uma parte, depois mandou para outro. Mesmo assim, as questões sociais não foram resolvidas e ainda nós temos muita gente dependendo daquele tipo de comércio. O que foi que a Fazenda fez? Na verdade, ela tributou a origem. O quê? Tributou o tecido, a linha. Então, a gente arrecada, embora seja de uma maneira pequena, até porque você não pode sobrecarregar aquele pessoal que está só escapando dessa expressão, mas a gente arrecada alguma coisa ali. Não é a maneira adequada. O ideal era que as pessoas estivessem com CLT, com carteirinha assinada lá, mas, porque, na realidade, mudou esse modelo de consumo. Hoje, todo mundo se acha um empreendedor. E o rapaz que está andando de bicicleta para entregar o seu lanche se acha um empreendedor, mas, às vezes, ganha menos do que um salário mínimo. Então, tem algo estranho acontecendo. O Ailton Krenak, que agora é um acadêmico, ele fala muito bem sobre isso. Até que ponto empreender é você se permitir a não ser considerado uma pessoa? Porque você está se submetendo para tudo, bater no peito e dizer que você é um empreendedor, mas ganha uma miséria que mal dá para você sobreviver. Então, não dá para descolar o fisco, não dá para descolar o jornalismo, não dá para descolar dessa realidade que a gente vive. Você falou em jornalismo, falou em educação financeira, né, que também a Cefaz realiza isso, né? Sim. E também a Fundação Sintaf tem premiação para a categoria também, é isso, jornalismo? É, porque é o seguinte, os fazendários, nós somos mais de 400 mestres e doutores na fazenda. Isso significa que existe um cabedal de conhecimento. É uma pequena né? faculdade. Então, existe um cabedal de conhecimento que a gente não pode simplesmente deixar restrito aos nossas questões internas. Então, percebendo isso, nós, alguns anos atrás, nós tínhamos alguns colegas na Universidade Federal e lá surgiu uma ideia de um laboratório de estudos da pobreza. E o Sintaf, através da Fundação Sintaf, que é o mantenedor da fundação é o Sintaf, e os sindicatos fazendários, fazendo cursos de mestrado e doutorado lá dentro do CAEM, nós vamos apoiar essa ideia e vamos desenvolver estudos para ajudar, para dar suporte, para sugerir para o governo, para sugerir para a própria fazenda como melhor trabalhar uma política fiscal que beneficiasse. Não tem sentido, se uma determinada região é extremamente seca, e a única coisa que tem lá é pedra, você tributar a pedra de uma maneira muito forte. Você tem que tentar dizer, olha, vamos tentar atenuar e essa pedra pode ser um meio de vida dessas pessoas. Então, é usar as vocações dos determinados lugares, é compreender a dinâmica das coisas para poder favorecer o crescimento e a manutenção. Eu tenho um tio que ele tem 95 anos e foi da primeira turma de medicina, na primeira, da federal mesmo, né? Era a terceira turma de medicina aqui do Ceará. E ele disse, Nilcinho, quando eu saí da faculdade de medicina, eu ia ali para a região ali das Bezerra de Menezes e vinha aquelas levas de retirantes. Eu encontrava crianças que de manhã você via elas famélicas, tentavam e não conseguia, elas morriam de fome. E isso a gente já não vê mais assim. Então, ele morou 60 e tantos anos em São Paulo e agora voltou para cá porque disse que o cheirinho do mar do Ceará é o que lhe faz beber bem. E ele disse, então, essa realidade melhorou e melhorou muito. Mas pode ser ainda melhor. Então, você pegar esses conhecimentos e levar a favor das pessoas é muito importante. E aconteceu, e nós começamos com esse estudo da pobreza, dando sugestões ao Estado, dando sugestões à própria Secretaria. Os governos aproveitaram a mão de obra da Cefaz e do Banco do Nordeste, né? Isso. Os doutores e mestres, né? Um exemplo. O Banco do Nordeste é um secretários exemplo. mais vindos do Banco do Nordeste, exemplo, da Cefaz. Você tocou no ponto que é importante. Exato. Meu pai era bancário do Banco do Nordeste. E eu via a dedicação, a entrega. E talvez até por isso isso tenha me inspirado, buscar ajudar com os colegas da Fazenda nesse papel. A gente morava em cidades do interior, secas, difíceis, e a gente via o que é que o banco como era importante o fomento naquela época. Mas retornando. Mas aconteceu uma coisa na Fazenda que foi muito impressionante, André e Leomar. Pois não. A secretaria, o prédio principal da Fazenda, fica do lado da mais antiga comunidade aqui de Fortaleza, que é o Poço da Draga. Exato. Ali onde surgiu Fortaleza, que foi no nosso querido Riacho do Pajeú. Foi aquele riacho que deu origem a essa cidadela chamada Fortaleza, que depois virou essa mega bonita capital que nós temos.
Então, ali na Foz do Pajeú tem essa comunidade. E lá na fazenda, os colegas sempre estacionam os carros ali nas proximidades. E começamos a ter muitos problemas de carros que tinham os vidros quebrados, roubavam coisas, aquela coisa toda. E algum incauto teve a seguinte ideia: por que a gente não constrói um muro que separe a fazenda da favela? E alguém levou essa ideia para o sindicato. O sindicato, meu Deus do céu, que coisa absurda que você está dizendo. Não. Ao invés de fazer isso, nós vamos desenvolver um projeto, nem que seja necessário uma fundação, mas vamos desenvolver um projeto social lá dentro dessa comunidade. E começamos a visitar a comunidade, resolvemos fazer curso com as mulheres, porque as mulheres são aquelas que bancam as famílias, Exato. de fazer cursos de preparação pré-vestibular, que alguns, até colegas de vocês, eu digo, Plínio Bortolotti, foi dar aulas de redação para que as crianças, os adolescentes pudessem fazer um vestibular, e alguns foram aprovados. Então, resolvemos investir na comunidade, participar com a associação, buscamos fazer uma integração. Por incrível que pareça, pessoal, os problemas que nós tínhamos de segurança praticamente se acabaram. Ou seja, uma atuação social pode mudar muita coisa. E aí nós resolvemos não ficar só nisso. Nós resolvemos, além de ir para a comunidade, resolvemos desenvolver outras atividades. Estudos, pegando os projetos dos nossos colegas de mestrado e de doutorado e levando isso à prática. Eu dei o exemplo agora do doutorado do Cialdini em relação a essa questão que aconteceu das compras internas. Mas existem muitos outros projetos. Estados, vou dar um exemplo que, a partir da minha experiência pessoal. O estado do Acre, que é um estado irmão do Ceará. Por quê? Porque na época da borracha, a grande leva de cearenses que foi para lá. E aí nós estávamos no Acre, e o Acre tinha um grupo de fiscais pequenos, mas só tinha um aeroporto e uma rodovia. O porto ele não ligava praticamente nada a lugar nenhum, porque era só um porto interno. E a gente, olha, vamos mudar o modelo de fiscalização. Ao invés de ter esses fiscais espalhados, vamos concentrar num posto fiscal no aeroporto, num posto fiscal na rodovia. Vamos criar uma modalidade que a gente chama de substituição tributária, onde você projeta um valor médio daquele produto e cobra a partir dali. Em um ano, a arrecadação do Acre dobrou. Isso significa o quê? Quantas pessoas se beneficiaram disso? Porque eu falo na visão de um fazendário. A arrecadação, ela é criança alimentada, ela é posto de saúde com um profissional de saúde, com enfermeiro, com médico, é medicamento, é saneamento. A arrecadação, para nós, é isso. Há uma falácia que a arrecadação é penalidade. A gente tem que penalizar aquele que erra, porque se a gente não penalizar, o exemplo vai preponderar sobre os que fazem correto. Que sonega. Porque se você paga de maneira correta seu imposto, aquele que lhe sonega e concorre com você, ele está sendo extremamente vil. E é papel do Estado acompanhar isso de perto. Mas, André, sobre o prêmio, né? Sim, agora sobre o prêmio. Eu falo tanto, né? Não, tá ótimo. Vamos lá. Então, em função disso, a gente quer também mostrar que o tributo não é simplesmente a arrecadação. O tributo é a forma que o Estado tem de levar todos os recursos necessários para uma sociedade mais justa. Dentro desse papel, nós lançamos agora no dia 2 de setembro último, o terceiro prêmio Sintafjor, que é Sintaf Jornalismo, Sintafjor de Jornalismo. A ideia do prêmio é exatamente fazer com que essa maravilhosa categoria de comunicadores que tem no Ceará, e comunicadores que viram escritores, né? E quantos bons escritores da terra de Alencar têm surgido. A gente está aqui entre 3 grandes comunicadores, eu estou aqui entre 3, citando aqui o nosso amigo Tarcísio Matos, que está aqui do nosso lado também. E como é importante que essas pessoas conheçam primeiro o que a gente faz e possam propagar isso de uma maneira adequada. Esse prêmio ele vem com esse fim, de mostrar o que é que os fazendários fazem e a importância que o trabalho que nós desempenhamos tem para esse estado, para o seu município, para o seu bairro. E esse prêmio ele começou, nós vamos pegar todos as matérias que foram produzidas desde o dia 1º de maio de 2024, porque foi quando a gente terminou o último segundo Sintafjor, e esse terceiro vem a partir do dia 1º de maio de 24 e vai até o dia 20 de fevereiro de 26. Nós vamos ter aí um interregno aí de
de praticamente 18, 20 meses. Mas que a ideia é fazer com que esse material que seja produzido seja premiado a partir de uma análise de um grupo de grandes jornalistas, e à frente tem o professor Miguel Macedo, que é um teórico e um conhecedor, é um teórico, mas um teórico que sempre esteve na prática, né, do assunto. E nós vamos no nosso congresso, no nosso 10º Congresso Cearense da Fazenda, da Secretaria da Fazenda, dos Fazendários, que vai acontecer ali no Hotel Mareiro, na Beira-Mar, de 11 a 13 de março do ano que vem. A gente pretende premiar esses primeiros colocados, mas também a nossa pretensão é depois, isso não está ainda no nosso estatuto, mas que nós também pretendemos que criar uma publicação com essas matérias a respeito do trabalho dos fazendários, da importância da atividade do fazendário, daquilo que a gente é capaz de fazer para esse Estado. Eu sempre digo que o desenvolvimento do Ceará passa pelos corredores da fazenda, porque é de lá que vem, né, o fruto que vai alimentar a nossa população e trazer os serviços públicos. A gente falou tanto em fazenda, em tarifaço, tudo, que eu recentemente fui comprar um cafezinho, baixou R$3 meu preço do meu cafezinho. Abaixou R$3, mas eu acho que vai baixar mais, né, disso? Eu acho que baixa mais, porque no Brasil tudo virou commodity. Há alguns anos atrás, Eliomar, nessa brincadeira, eu fui dar aulas no Mato Grosso do Sul. Há uns 15 anos atrás. Fui lá, cheguei no Mato Grosso do Sul e disse, agora eu vou comer carne barata. Que nada. Era uma commodity. O preço da carne lá era o preço da Bolsa dos Estados Unidos. E o café é a mesma coisa. Como o Trump fez o tarifaço? Tem o outro lado. O lado bom é que essa commodity, já que não tem mercado lá fora, vai ter que ter um mercado interno. E as tarifas, elas podem ser muito bem trabalhadas. Os impostos podem ser muito bem trabalhados. Primeiro, para proteger a indústria local, mas para melhorar também o preço dos produtos e as pessoas têm acesso, principalmente ao alimento. Né? Principalmente ao alimento. Então, a tarifação, a tributação, ela é algo muito sutil. O imperador Adriano dizia o seguinte, em relação a tributos, nós temos que ter a seguinte sensibilidade. Você tem que saber tosar a ovelha ao ponto de tirar a lã, mas nunca de ferir a pele, porque no ponto ferido não nasce mais lã. Pois é. E para quem você serviria, aproveitando um cafezinho gostoso, Nilson, hoje? Para tanta gente boa. Eu começaria com a amizade de vocês, o olhar carinhoso e pelo serviço que vocês prestam. Na verdade, o serviço que se presta nesse programa é muito, muito importante. Trazer a realidade para perto das pessoas é algo, sabe, que até me emociona. Porque a gente vive numa sociedade de distorções, infelizmente. E como é importante que a verdade venha à tona. E quem não merece um café especial? Opa! Eu poderia começar com esse americano grande que está lá. É verdade. Mas quem não merece café é todo e qualquer aquele que age com má fé. Não é o céu. O céu está cheio de bem-intencionados, viu? Fiquem tranquilos. Mas os mal-intencionados, a gente sabe onde é que eles vão de fato. Sabe? Então, o país está precisando de uma espécie de uma limpeza, não espremida, para tirar essa sujeira que está posta por aí. Ok, pois é, está aí o Nilson aí, né? Te agradeço a presença do Nilson. Lembrando a você que está aí, que faça o quê? O seu like, né? Tem que curtir, tem que compartilhar. Compartilha e curte aí pra gente, que é pra gente voltar na próxima vez, ok?